Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.eadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 3, que tem como tema o crescimento do reino de Deus. Nós vamos observar e estudar a parábola do grão de mostarda. O Senhor Jesus profetizando que, embora o início da sua obra fosse aparentemente simples, teria um expressivo crescimento na face desta terra. E lembrando que ele mesmo, o Senhor Jesus, em João capítulo 15, diz: quem está em mim dá muito fruto. Toda obra em Cristo Jesus, ela pode começar pequena, mas ela terá um grande resultado para a glória de Deus. E a lição vem falando o crescimento do reino de Deus. E o Senhor Jesus usa o grão de mostarda para ilustrar como é este crescimento. Começa pequeno, mas vai ter um grande avanço. A lição tem 3 partes. A primeira parte nos diz assim: interpretação das parábolas sobre o reino de Deus. Primeiro tópico: a semente de mostarda. Subsídio teológico: grão de mostarda. O que conhecemos como mostarda não cresce a ponto de ser chamada árvore. Mesmo havendo muitas espécies de semente de mostarda, botânicos acreditam que a espécie mencionada na parábola seja a cardá, termo árabe para mostarda. Em razão do diminuto tamanho do grão, a semente simboliza pequenos começos e denota grandes resultados. Aí nós temos aqui uma imagem que mostra na mão da pessoa que está segurando o grão de mostarda. É minúsculo, é pequeno, 1 milímetro, quase 2 milímetros de espessura. E nós vimos aí o próprio Senhor Jesus, em Lucas 17,6, comparando também o crescimento da fé ao início da semeadura da mostarda. Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraiga-se, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. O Senhor Jesus, até aqui é bom lembrar, abrindo um parênteses, tem pessoas que ensinam errado, dizendo se tiver fé do tamanho do grão de mostarda. Não, a Bíblia não diz do tamanho, ela diz como o grão. O que significa? Começa pequena, mas depois de cultivada se torna grande, capaz de fazer grandes proezas e servir de grandes benefícios. Então a mostarda está aí pequena. Nesse segundo slide aqui de mostarda, nós vemos aqui uma planta já crescida. Essa planta, mostarda, ela tem esse aspecto. Ela não é considerada uma árvore no reino vegetal, porque ela é uma hortaliça, mas algumas chegam a alcançar 4, 6 metros. Tranquilamente uma ave pode fazer ninho e abrigar-se debaixo de sua sombra, como a própria palavra afirma. Então está aqui como é a mostarda. Nós temos aqui também o segundo tópico que diz os contrastes, subsídio teológico. O grão de mostarda ilustra o desenvolvimento que ultrapassa as expectativas. E é provável que os discípulos que ouviram essas palavras de Jesus naquele dia tivessem ficado surpreendidos se soubessem que a religião da qual Jesus Cristo é o Salvador viria, finalmente, a tornar-se uma das principais do mundo, com representantes em todas as regiões da terra. É bom lembrar que hoje o cristianismo, no mundo, são mais de 2 bilhões de cristãos. E aí, para quem acreditava que seria um movimento pequeno nos dias de Jesus e que não tinha expressão e somente perseguição por parte de quase todos os grupos que estavam ali, os fariseus, os saduceus, os romanos, herodianos. Então, para quem acreditava que não teria uma expressão, hoje o cristianismo é realmente uma imensa obra na face da terra. Terceiro tópico: as aparências enganam. É isso que o Senhor Jesus chamou a atenção. Subsídio teológico: comparar reinos com árvores era muito comum entre os judeus. Como se vê na própria Bíblia, lá em Daniel capítulo 4, versículo 10 ao 12, também do versículo 20 ao 22, Daniel fala que o reino de Nabucodonosor seria como uma grande árvore que encheria a terra. Também Ezequiel 31, 3 ao 9 e Salmo 80,
do 8 ao 10. O salmista diz que do Egito vinha uma vinha. A minha vinha veio do Egito e estendeu seus ramos por toda a terra. Literalmente falando de Israel, quando saiu do Egito, mas espiritualmente trazendo uma alusão à igreja. E não é possível que Jesus tivesse em mente a referência de Daniel ou de Salmos quando proferiu essas palavras. Assim sendo, Jesus indicou o reino dos céus por meio do cultivo do grão de mostarda. Aplicação: não nos enganemos. Quando uma obra, um projeto ou uma igreja inicia pequena, em Cristo sempre haverá um crescimento, conforme João 15:5. Jesus disse que estiver em mim, dá muito fruto. Então que ninguém se engane. Se a obra for de Cristo, todo aquele que fizer a obra em Cristo pode começar pequena, mas haverá um crescimento. Segunda parte, a expansão do reino de Deus. Primeiro tópico, o campo de semeadura. Subsídio teológico. Em relação ao campo, são detalhes, ou seja, terra, campo e horta. Os apóstolos, cada um dos apóstolos menciona um local específico. Terra, campo e horta. Os evangelistas não se importaram em diferenciar esses locais. Sabemos que o local onde a semente ou a palavra é semeada é o coração da humanidade, que a Bíblia usa a expressão mundo. Aplicação: onde houver um coração sem a palavra de Cristo, ali é um campo a ser semeado. Aleluia! É bom notar que não dá, nós aprendemos isso na primeira lição, não dá para se ater a todos os detalhes. Mateus, Marcos e Lucas usam locais diferentes aonde a mostarda foi lançada. Mas isso não significa que haja um sentido espiritual. O local, nós sabemos que é o coração do ser humano. Então, um ensinamento aqui para os alunos não se prenderem em alguns detalhes das parábolas. Nós aprendemos na primeira lição que tem detalhes que não têm um significado para nós. Segundo tópico e terceiro tópico, um lugar debaixo da sombra. E também não despreze os pequenos começos. Subsídio teológico. A igreja, como a vinha trazida do Egito, lançou raízes e encheu a terra. É o que está em Salmos 80, do 8 ao 9. Do verso 9 ao 11. A igreja é como uma grande árvore, em que os pássaros do céu se abrigam. O povo de Deus tem, nela, um grande auxílio para a obtenção de alimento, repouso, proteção e abrigo. Aplicação: a igreja que está em Cristo cresce e se transforma em benefícios para a humanidade. Aleluia! Um lugar debaixo da sombra e não despreze os pequenos começos. A Bíblia está querendo dizer que a obra de Deus, depois de crescer, geraria benefícios para a humanidade. Existem alguns teólogos, alguns comentários, algumas raízes de ensino que dão um sentido em relação àquelas aves que se abrigam na sombra, a espíritos malignos que iriam se aproximar da igreja, porque na parábola anterior o Senhor Jesus fala que as aves eram os espíritos malignos, mas porém há um consenso, que nós acreditamos que estas aves que viriam a se beneficiar da sombra são verdadeiramente pessoas, almas que vêm a se beneficiar da igreja. Nós não podemos achar que o significado de uma parábola serve de base para explicar todas as parábolas. Então, as aves da parábola do semeador, que Jesus disse que eram os demônios, você não pode achar que é os mesmos demônios nessas aves que viriam se abrigar nos ramos da mostarda. Então, aqui o Senhor Jesus está falando que ela serviria de benefício. Então, não tem nada a ver que as aves significam os espíritos malignos, ok? Então, uma igreja que está em Cristo cresce e transforma em benefícios, se transforma em benefícios para a humanidade. Vamos lá, a terceira parte. Quem participa do reino de Deus? Primeiro tópico, quem tomou uma decisão. Segundo tópico, quem tem uma relação pessoal com Jesus. Terceiro tópico, quem tem uma caminhada dinâmica com Cristo. Subsídio teológico. Da mesma forma que o agricultor acreditava no cultivo da pequena semente para cultivar enormes plantas, o ser humano precisa acreditar no simples chamado de Cristo para a salvação. Diga-se de passagem, é loucura para os que perecem.
Não há expressão chamado. Sabemos que o chamado de Cristo não tem expressão perante os olhos do mundo. Por isso, todo aquele que acreditar na simplicidade do chamado terá participação no reino de Deus e terá comunhão com Jesus Cristo. Aleluia! Aplicação. Todos que derem crédito à pregação do Evangelho participarão do reino de Deus e seu crescimento. Aleluia! Então, na última parte da lição, quem participará do reino de Deus? Quem der crédito. Assim como a semente de mostarda parecia ser uma semente insignificante aos olhos de muitas pessoas, Jesus estava querendo dizer o início, o chamado para a salvação, a obra de Deus, no seu início até mesmo, não tinha expressão nenhuma para que alguém desejasse. A própria Bíblia diz: quem deu crédito para a nossa pregação? A própria Bíblia diz que o Senhor Jesus não tinha formosura para que o desejássemos. Então, parece ser insignificante. Porém, assim como o grão de mostarda era uma semente que aos olhos de muitos era insignificante, ela, depois de plantada, trazia um resultado extraordinário. E o Senhor estava dizendo: quem acreditar, por mais que pareça insignificante o chamado para a salvação, quem der crédito ao chamado para a salvação e confiar no resultado desse chamado, vai participar do reino de Deus. E esta é a conclusão que eu trago para o final desta lição. Quem der crédito para este chamado, por mais que não pareça ter expressão, vai participar do reino de Deus. Aleluia! E nós chegamos ao final de mais uma lição, e no domingo eu convido você a estar na igreja para aprender a lição de número 3 acerca do crescimento do reino de Deus. E é muito importante conversar com a igreja e mostrar que a obra de Deus, aos olhos do mundo, não tem expressão. Porém, aos olhos de Deus, ela tem um resultado extraordinário. E bendito todo aquele que acreditar, pois vai participar dos benefícios do reino de Deus. Seja alguém que acredita sempre, como a lição, o terceiro tópico diz, uma caminhada dinâmica. Seja constante, esteja sempre junto do Senhor Jesus. O Senhor fará da sua vida um benefício para os outros e o reino de Deus será glorificado e visto na sua vida ou através da sua vida. Compartilhe esse vídeo, deixa o teu ok e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.